Amém? Assim, a gente não combina nada, mas assim, é interessante, porque Deus, ele realmente, ele tem o interesse de alcançar cada um de nós. Se você está aqui hoje, não é por coincidência, né? Mas porque Deus, ele quer falar ao seu coração, né? Há um versículo que fala assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à sua igreja, amém? Então, que possamos termos o nosso ouvido, porque muitas vezes a gente pode escutar, a gente está escutando algo. Quando fala ouvir, é você colocar sua atenção, o seu coração, porque Deus, ele quer chamar a nossa atenção para ele. Muitas vezes a gente escuta muitas coisas, no dia a dia a gente se envolve, tem muitas informações, tantas coisas a gente tem acesso. Mas aqui na igreja a oportunidade da gente, cada vez mais, do Senhor vir com a revelação e trazer a clareza. Assim, eu vejo tanto assim o carinho e o amor de Deus, o cuidado que Ele tem conosco, que Ele traz essa clareza. Se nós buscamos de todo o nosso coração, nós vamos achar. Amém? Aí fica a pergunta, será que nós estamos buscando? Será que nós estamos ouvindo? Será que estamos com o nosso coração atento? Porque é assim uma disputa para ter o nosso coração, a nossa atenção. Amém? Então, ficamos, como o pastor disse, no nosso dia a dia, nós temos muitos desafios. Temos trabalho, cansaço, calor, tantas coisas no dia a dia nós enfrentamos, né? E se a gente for olhar, tem as condições diferentes, mas para todos nós, amém? Há desafios, enfrentamos situações, né, diferenciadas, mas enfrentamos, né? E uma coisa assim que eu vejo, que quanto mais nós temos o entendimento, assim como o pastor falou aqui, nós vivemos pela fé. Só que se a nossa fé ela não estiver baseada, fundamentada, na verdade, naquele que é a fonte, muitas vezes nós podemos estar vivendo equivocadamente, né? E eu vejo assim que na minha vida, muitas coisas Deus está trazendo mais a clareza. Talvez eu entendia na escritura, mas talvez eu não entendia no meu coração, não conseguia aplicar isso para a minha vida, né? E a gente sabe aqui que se nós estamos aqui hoje, é porque teve homens que entenderam o plano da salvação, a redenção, entenderam quem era Jesus de fato, que anunciou e se tornaram testemunhas vivas para que nós pudéssemos hoje termos acesso a essa verdade, a palavra. Né? Tudo que nós temos hoje é porque homens e mulheres se posicionaram, homens e mulheres reteram a palavra e se tornaram testemunhas. E nós estamos aqui hoje, temos sido alcançados a cada dia para que assim também nos tornemos testemunhas. Amém? De um Deus que é vivo, poderoso, que transforma, né? Então, que possamos vivermos essa transformação em nossas vidas, para que assim o nosso viver seja um testemunho, não algo que a gente precisa esforçar, algo que a gente vive e que a gente reflete, né? Por isso que a palavra diz que nós somos como luz e sal da terra, para apenas refletirmos, para vivermos, e para isso precisamos primeiro sermos ganhos transformados. Hoje eu queria estar compartilhando com vocês sobre os discípulos de Jesus, né? Nós temos aqui 12 homens que Jesus ele chamou, né? E um que eu vou colocar como ressaltar um pouquinho, que é Judas Iscariotes, né? Que a gente sabe que foi aquele que traiu Jesus, né? E quando a gente olha para os discípulos, a gente vê uma equipe que se tornaria um modelo, que se tornaria testemunhas vivas, que o próprio Jesus escolheu. E aqui a gente vê homens de características diferentes, né? Hoje em dia a gente tem muitos materiais visuais que a gente possa ali entender um pouquinho, né? A história, como foi, a gente tem vários, hoje em dia já tem os seriados, né? Tem ali o The Chosen, tem várias formas que a gente vê ali, e a gente fala, olha como que era, e a gente sabe que teve ali um relacionamento, não foi algo tipo assim, só algo espiritual, assim, algo longe, foi um viver
né? Foram anos ali, 3 anos e meio que os discípulos conviveram com Jesus. E aqui a gente sabe que de início eles esperavam sim o Messias, né? Eles ouviram ali o anúncio, eles ouviram falar de Jesus, foram até Jesus, Jesus chamou alguns e eles viram, eis o Messias. Só que a gente vê aqui que no início, até Jesus realmente for crucificado e ressuscitar, os discípulos, eles tinham ali talvez uma ideia, uma imagem de Jesus como Messias, mas de uma forma um pouco ainda distorcida, porque eles ansiavam, gente, imagina, na época deles, que Roma estava ali, né, subjugando Israel, eles tinham que pagar impostos caros, ainda a justiça ainda não era aplicada da forma certa, que tinha uma escassez, tantas coisas que não funcionavam muito bem naquela época, e eles estavam ansiando para aquele que seria o libertador, aquele que seria, sabe, que ia trazer ali uma mudança, que iam resgatar eles. Então, o anseio desse povo era muito grande para quando chegasse o Messias. Então, eles tinham expectativas com Jesus. E Judas não foi diferente, né? Vamos só relembrar quem que foi Judas. Judas, ele foi o único discípulo que não foi da Galileia, que era residente de Judeia. Né? E a Judeia seria como se fosse ali Tóquio do Japão, a capital, onde o centro político estava ali, onde o centro religioso estava ali, onde tinham sinagogas, onde tinha ali os lugares onde que os fariseus, né, os mestres da palavra estavam ali. Então ele veio de um lugar nobre, do lugar onde que ele, provavelmente, ele tinha ali, talvez um preparo, né? Que ele tinha habilidades, a gente sabe que Judas foi o tesoureiro, né? Alguém de confiança, alguém que cuidava da bolsa de dinheiro, do ministério de Jesus. Então a gente sabe que talvez ele foi um pouco diferente dos demais discípulos, porque os outros a gente sabe que tinham pescadores, tinham cobradores de impostos, né? E tinha alguns que eram discípulos de João Batista. Então a gente vê que eram pessoas do interior, se a gente for ver, pessoas ali talvez que não tinham uma formação, não eram tão cultos assim. Então a gente sabe que já tem uma diferença ali. E quando a gente vê, né, o comportamento dos discípulos, a gente vê muitos momentos deles debatendo, deles ali muitas vezes perguntando, fazendo perguntas para Jesus. Porque, pensa, eles tinham uma imagem, uma ideia de quem era o Messias. Aquele que seria o libertador, o conquistador, aquele que talvez levantaria Israel, levantaria o reino, porque Jesus veio anunciando o reino. Então eles pensaram, Jesus veio, o Messias está aqui entre nós, ele vai levantar um reino, né? E a gente aqui como discípulo vamos estar à direita, à esquerda, porque tem até aquele versículo que os discípulos ficam ali cogitando, não, eu vou ficar à direita, porque eu sou mais achegada a Jesus, não, você vai ficar à esquerda, não, mas isso aqui, Jesus ensinando que aquele que seria o primeiro é aquele que serviria. E ali os ensinamentos de Jesus muitas vezes contrariavam a expectativa e aquilo que eles desejavam que acontecesse. Porque eles pensavam, Jesus vai vir reinar poderosamente, vai dominar ali Roma, vai se tornar o país mais poderoso e a gente aqui junto com ele, né? Só que a gente sabe que Jesus ele não veio com esse propósito. Jesus ele veio para resgatar o homem, para implantar e trazer um reino, mas não um reino natural, um reino terreno somente, um reino que chegaria a nós e que nós viveríamos e nos traria uma salvação que não está limitado à geografia ou que não está limitado ao natural. Era uma libertação, uma salvação da nossa alma, daquilo que nos separava de Deus. Então, a gente sabe que através de Jesus fomos reconciliados para nos achegarmos ao Pai, não teria de outra forma. Hoje a gente vê ali toda a escritura, parece, não é que é fácil, tá, gente? Porque eu sei que até entendermos o plano da salvação, até sermos transformados na nossa mente, temos renovação da nossa mente, não é tão simples entendermos a palavra. Há muitos questionamentos, né?
E se nós não colocarmos a nossa fé em ação, muitas vezes a gente vai ficar cogitando coisas. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Como assim? Há tantas perguntas que podem surgir. Né? E não sei você, eu sempre dou exemplo que às vezes eu fico com muitas perguntas. E eu sou daquela que quando eu vou preparar a mensagem, eu começo estudando e daqui a pouco a minha mente ela já vai viajando, já vai começando a pensar isso, aquilo, e eu tenho que ficar ali estudando, e uma pergunta gera outra pergunta, né? Então, muitas vezes nós temos muitas coisas que precisamos de respostas, e a resposta está na palavra, né? E o buscar e na caminhada não foi diferente com os discípulos. Os discípulos, eles ouviam muitas coisas, eles ficavam naquela interrogação, o que Jesus está falando, né? Muito profundo, muito forte. Muitas pessoas acabavam deixando de seguir a Jesus porque sentia que aquilo que Jesus falava era muito forte. Para aquela época era algo tipo assim, como assim, né? Beber do sangue, comer do corpo de Jesus, eram umas coisas assim muito difícil deles entenderem. Né? Então a gente sabe que antes da ressurreição e da morte de Cristo, os discípulos entendiam por partes, né? E a gente vê ali que em momentos, assim como Pedro, não foi só Judas, né? A gente sabe que Judas traiu Jesus, mas a gente sabe que os discípulos negou Jesus, os discípulos abandonou Jesus, porque o medo entrou e eles muitas vezes, em momentos difíceis, eles fugiram. Porque talvez a convicção, né, o entendimento deles ainda não estavam firmados, não estavam convictos daquilo que eles estavam entendendo. Então a gente vê que quando Jesus falou que eles iam para Jerusalém, né, Pedro já entra e já repreende Jesus. Não, Jesus, tu não vai não, vai morrer lá porque lá é perigoso, né? Estão a busca para te matar. E ali Jesus ele vai e repreende, né, Pedro dizendo, para trás, Satanás. Né, que a gente vê assim, parece algo forte, né? Como assim, né? Era discípulo de Jesus e Jesus repreende. Por quê? Porque Pedro ele estava só olhando na esfera natural, né? Eles não entendiam, não compreendiam a importância e o objetivo principal de Jesus de morrer na cruz. E para eles, tipo assim, poxa, como assim Jesus vai morrer? Ele não iria implantar um reino? Jesus não veio como Messias para resgatar Israel? Como assim ele vai morrer? Então, na cabeça deles, será que Jesus é mais um desses que diz que é Messias e vai simplesmente morrer? Né? Eu fico cogitando na minha mente o que será que passava na cabeça dos discípulos, né? E a gente vê que Judas, ele teve um comportamento, né, que demonstrava que a fé dele não estava baseada naquilo que Jesus falava, nas verdades que Jesus falava, mas estava naquilo que estava talvez na expectativa ou no desejo do coração dele, na cobiça dele. Ele sendo tesoureiro, muitas vezes, na palavra diz que ele tirava uma parte para ele. Eu não sei se era só apenas uma cobiça, ou se somente ele estava interessado no dinheiro ou naquilo que Jesus poderia trazer de retorno para ele. Não sei se ele, no início, ele tinha ali, realmente ali aquela admiração, aquela expectativa, é o Messias, e talvez ao decorrer, ele foi pensando, eu acho que eu posso, né, tirar proveito ou até me enriquecer, né, sendo aqui o discípulo de Jesus. Eu não sei, coisas que eu fico cogitando, o que será que passava no coração de Judas, mas isso demonstrava que não era uma conversão genuína, porque a atitude dele demonstrava que ele estava interessado a corresponder e saciar a vontade dele. Ele não tinha ali entendido o plano de Jesus, não tinha entendido o que Jesus ele veio fazer. Assim como os discípulos, a diferença deles, dos outros discípulos, que assim como Pedro que negou e que fugiu, e depois se arrependeram e voltaram para Jesus, Judas, ele teve apenas um remorso. A gente sabe assim que na ceia da Páscoa, os discípulos estavam ali sentados,
E a gente fica pensando, né? Porque quando fala de Judas, há muitos debates, né, na rede social, né? Que muitos pensam que Judas ele foi predestinado e que ele seria o traidor e pronto. Só que quando a gente vê na palavra, a gente vê ali a história como aconteceu, quantas vezes Judas, assim como os outros discípulos, teve chance de ter o seu coração transformado, teve chance de se arrepender, teve chance de entender e compreender o que Jesus estava dizendo. Mas o coração dele talvez era tão endurecido que ao ponto dele rejeitar e negar aquilo que Jesus estava ali ensinando, né? E a gente vê ali na ceia, Jesus falou, né? Declarou que ali entre eles haveria um traidor. E os discípulos ficaram, meu Deus, como assim dentro de nós? Então significava que eles talvez não entendiam a real ou a conduta de Judas. Talvez ele era aquela pessoa assim, muito bem, né? Com uma, como é que eu posso dizer? Com um comportamento muito bom, que as pessoas não entendiam o real, né? Intenção do coração dele. Mas a gente vê que ali, ele mesmo Jesus entregando o pão ali, demonstrando o carinho, o amor que ele tinha, ele pegou, né? E tipo assim, não teve ali um arrependimento, uma mudança. E antes disso, ele tinha cogitado, né? Ele foi até lá os fariseus ali e dando uma proposta: o que eu ganho entregando a Jesus? E a gente sabe que eles estavam procurando Jesus, mas eles sabiam que eles não podiam prender ou pegar a Jesus no momento ali, no dia, porque sabia que a multidão estava ali. Imagina, eles ir lá de repente prender Jesus, não funcionaria. Então, eles estavam esperando uma oportunidade. E Judas, ele que buscou. Não foi ali alguém que foi até Judas. Então a gente vê a intenção do coração dele. Talvez nesse ponto, talvez ele já vendo que Jesus falando que ele ia morrer, que era necessário dele morrer, talvez ele pensou, oxe, eu acho que Jesus não era o Messias que eu estava esperando. Não sei se foi isso que passou na cabeça dele, mas a atitude dele mostra que ele não tinha entendido a mensagem de Jesus, a importância do ato de Jesus de morrer na cruz. Então, ele vai e trai. E traz Jesus de uma forma que a gente vê assim que foi algo duro para Jesus, porque é aquele que ele amava. A gente não vê em nenhum momento Jesus tratando Judas de uma forma diferente. Porque eu imagino, Jesus ele deu chance para Judas se arrepender. E ele teve muitas oportunidades. Mas Judas ele foi e decidiu trair a Jesus. E traiu com um beijo, né? Era alguém próximo de Jesus, era alguém que tinha relacionamento, mas Judas negou, ele não quis se arrepender. E a gente vê que depois foi muito trágico, né? E Jesus ele foi crucificado e ali ele viu o tamanho, o que fala, o que ele tinha feito, né? E em vez dele se arrepender e pedir perdão diante do Senhor, não, ele teve o remorso e teve um final trágico, né? Ele foi e se enforcou, um ato de fuga. Sabe aquela coisa, poxa, eu tive uma atitude que levou um homem inocente. Nesse momento ele não tinha reconhecido Jesus como Filho de Deus. Ele pensou, eu levei a morte de um homem inocente. Então até o final, infelizmente, Judas não entendeu quem era Jesus. E a gente vê aqui que depois Jesus ele morre, né? E depois ele ressuscita ao terceiro dia. Aí a gente sabe várias histórias, né? Aparecem as mulheres, a Maria Madalena. E ali Jesus ele aparece aos seus discípulos. E em momentos os discípulos ainda duvidavam, né? A gente sabe da história de Tomé, que mesmo depois ele ainda falava: só se eu ver as mãos de Jesus e tocar eu vou acreditar. Até o versículo que é em João, onde que tá? João 10? 10, 6? Deixa eu ver aqui. 20? João 20, 29. Disse-lhe Jesus: por que viste Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram, que somos nós. Né? Talvez hoje talvez não, né? Com certeza a gente não teve a oportunidade de conhecer Jesus, né, presencialmente. Mas hoje
nós conseguimos crer em Jesus, porque primeiro ele se revelou a nós, primeiro ele nos alcançou, né? E eu vejo assim que tão importante nós entendemos o plano da salvação, né, por completo, porque muitas vezes nós estamos perto, assim como Judas esteve. Judas esteve perto da salvação. Ele caminhou com Jesus 3 anos e meio, viram os milagres, os prodígios, palavras e ministrações de Jesus. E mesmo assim, ele não permitiu que o coração dele fosse transformado. Então, nós podemos estarmos perto, temos a chance, mas se o nosso entendimento ele estiver distorcido, se a nossa intenção do nosso coração for apenas voltada para o terreno, para as coisas momentâneas dessa terra, muitas vezes nós podemos estarmos equivocando, buscando, lutando por algo que é passageiro. Judas, ele teve a sua recompensa, foi 30 moedas de prata. Convertendo seria como um valor para libertar um escravo. Então, ele vendeu Jesus por muito pouco, né? E essa foi a recompensa. E depois ele deve ter caído na real, falando, meu Deus, o que eu fiz? Muitas vezes nós podemos estarmos no nosso dia a dia muito desatentos e até mesmo com as motivações do nosso coração ainda, sabe, ainda distorcida, muitas vezes buscando aquilo que é somente passageiro, aquilo que é somente terreno. Porque no mundo, Satanás, ele vai tentar nos convencer dia após dia que não existe, tudo isso é bobagem, você tem que curtir a sua vida, você tem que buscar, né, o seu sustento, você tem que buscar a riqueza, você tem que ter a sua vida, a sua liberdade financeira, você tem que preocupar com o seu futuro, e assim muitas coisas no nosso dia a dia é bombardeado. Mas, se nós como filhos de Deus fomos alcançados, se nós não revemos a nossa motivação, muitas vezes nós podemos estarmos perto, mas muitas vezes vivendo longe e uma vida que não é transformada, né? Os discípulos, eles só puderam se tornar testemunhas porque o coração deles foram convertidos. Eles viram, eles testificaram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, que ele tinha, que foi consumado aquilo que era tão precioso, para que eles pudessem se reconciliar. E quando veio o Espírito Santo, eles foram fortalecidos e capacitados para continuar, para buscar e para anunciar aquilo que Jesus ele fez, né? E por isso nós estamos aqui hoje. Nós podemos hoje estarmos aqui testemunhando, porque ele nos alcança, né? E no decorrer do processo ele vai lapidando, ele vai nos transformando, ele vai tirando, sabe, as dúvidas, ele vai tirando o medo, para que o nosso entendimento possa ser aberto e que possamos entender verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Somente por ele, através dele, eu poderia me achegar, né? E muitas vezes nós buscamos aqui na terra muitas coisas, mas a maior recompensa que nós teremos, né, é de um reino, né, que iniciou aqui em nós. Nós podemos viver hoje o reino do Senhor em nossas vidas, porque quando na palavra diz, vinde a nós o teu reino, a paz, né, a justiça, aquilo que Deus ele quer que nós vivamos, ele pode proporcionar no nosso interior, para que depois na eternidade possa ser consumado a tão perfeição que desejamos, a tão justiça, o amor, a equidade, aquilo que a gente sonha. Que hoje a gente olha assim, como o pastor falou, para todo lado que você olhar, você vai olhar imperfeições, problemas, dificuldades, enfermidades, maldade, né? Tantas coisas que você fala, nossa, que mundo, né? Se você for olhar, você fala assim, meu Deus, quanta atrocidade, quanta coisa ruim. Mas vai chegará um dia, amém? Que a recompensa, o reino que Jesus ele prometeu, nós vamos poder viver. Até lá, Deus ele vai nos transformando, ele vai nos alcançando. E que o nosso entendimento ele venha a ser aberto, para que nós não venhamos, assim como não foi só Judas que deixou Jesus, que teve a chance de se chegar. A gente vê vários
momento. Uns que foram curados, outros que não foram, outros que perguntaram como que eu posso herdar o reino de Deus, né? Assim como aquele pobre rico que chegou e depois ele se retirou, falou, mas não é o que eu quero, não quero renunciar a esse ponto, né? Talvez ele não entendeu que aquilo que Jesus estava propondo para ele, que era na eternidade, nem se comparava com a riqueza que ele tinha aqui na terra. Então, muitas vezes, às vezes, realmente nós não entendemos o valor, né, e a dimensão que temos a eternidade e temos a salvação em Cristo Jesus. E para que o Senhor possa revelar o nosso coração e que a correria do dia a dia, que as coisas que tentam nos atrair, que as propostas que recebemos não sejam maior, mas que possamos a cada dia termos a nossa mente aberta, né? A nossa mente sendo renovada e a palavra entrando realmente com luz para que possamos realmente entendermos quem é Jesus, né? O propósito dele, a redenção que ele realmente ele tem para cada um de nós, né? Porque nós sabemos que Deus, ele não se alegra, ele se entristece com a morte, né? Com aquele que se perde, com aquele que não se achega. E nós estamos aqui porque nós podemos sermos essa testemunha. Mas primeiro precisamos sermos ganhos por completo. Nosso coração, ele revela que nós amamos, que nós vivemos para ele, que entendemos o propósito que temos ou não. A nossa vida glorifica a Deus, a nossa vida testemunha a nossa fé ou não, né? E só olharmos para as nossas atitudes, para aquilo que nós vivemos, a gente vai poder entender, né? Porque como na palavra diz, onde estiver o tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver aquilo que você coloca o seu tempo, a sua energia, aquilo que você valoriza, aquilo que você busca, ali está o seu coração. Então é fácil a gente identificar para nós. Essa palavra não é para você olhar, aquela pessoa lá está longe de Deus, não, é para nós. Porque muitas vezes nós podemos ter uma aparência de que nós estamos buscando, que nós amamos a Deus, mas será que realmente o entendimento veio e chegou aqui no nosso coração? Será que nós queremos viver esse reino? Será que nós queremos realmente buscar a Jesus, não só por aquilo que Ele possa nos acrescentar? Ah, porque Deus, Ele é Deus de bênção, porque Deus é bom, pelos benefícios. Mas será que nós queremos Ele para que possamos vivermos a eternidade? Quando a gente lê em Apocalipse, no último capítulo, que Jesus ele viria, né, e trazer a recompensa, porque Ele mesmo, Ele é a própria recompensa, né? Será que nós entendemos isso? Será que nós entendemos a dimensão daquilo que Jesus ele conquistou para nós na cruz? Né? Então essa fica a pergunta e que você possa avaliar. Se nós estamos aqui é porque ou nós buscamos cada vez mais, vivemos para Deus, vivemos nos tornando justos, nos tornando santos, ou cada vez aquele, como na palavra diz, no final dos tempos, vai ser assim, né? Como é que fala quando vai para os dois extremos? Quando fala que vai para os dois extremos, como é que é mesmo a palavra em português? É quando vai para os dois extremos, assim, a palavra, como é que fala? Não. Esqueci, mas tem uma palavra que fala sobre... Não, depois eu pesquiso. Não. É Diogo. Mas vocês entenderam, né? Que no final, realmente, vai ser algo que não vai ter como você ficar mais ali no neutro. Ai, não sou nem cá, nem sei lá. Porque as coisas vão apertar. Vai apertar tanto para nós e tanto para aqueles que estão lá fora. Né? Então, aquele que é impuro, cada vez mais vai demonstrar impureza, maldade. Por isso que a gente vê o mundo cada dia de mal a pior. Porque não tem mais aquela coisa ali meio escondida. Tá bem tipo pá, né? Tá muito explícito. Não tem mais como você ficar ali, eu nem sei o que tá acontecendo. É muito fácil a gente ver hoje. E cada vez mais tem intensificado aquilo que a palavra diz. E nós, como igreja, nós vamos sermos aprumados, alinhados, para que possamos vivermos o genuíno evangelho. Não vivemos em busca de interesse, porque sim, a igreja do Senhor viveu por muito tempo corrompida.
entre o profano e aquilo que era puro. Quando a gente vê a história e quando a gente ouve da igreja do Brasil, muitos falam, ai, ser crente não é uma coisa boa, não. Não tem princípio esse povo, não se aplica. Então a gente vê que há muitas coisas que aquilo que era para nós estamos tendo como testemunha, nós não estamos. Então no final do tempo, nós seremos aprumados. Nós não vamos conseguir ficar ali na mais ou menos, porque a guerra vai se intensificar. Para isso, nossa intenção e a nossa motivação do nosso coração tem que estar alinhado e a nossa fé firmada. Porque se nós não estivermos firmada a nossa fé, pouca coisa nós vamos negar. Quando a coisa apertar e chegar o momento de sermos realmente perseguidos, você já pensou? Eu não sei se vai ser na nossa geração ou se vai ser na próxima. Mas você já pensou se você for perseguido ao ponto de você ser como é que é? Como é que é? Encurralada? Tipo, ou você nega ou você morre. Eu tenho hora que eu fico umas coisas assim. Não é que eu me preparo, mas eu tenho uma mente assim muito. Então, eu falo, meu Deus, se isso acontecer comigo, como vai ser a minha reação? Eu não estou preparada? Porque eu levo muito a sério algumas coisas, sabe? Eu não tenho aquela coisa assim. Eu sou muito assim, tipo, meu Deus, tem hora que eu falo, será que eu tenho um pouquinho ali também, né, do hiperfoco? E tem hora que eu falo, se acontecer isso, eu estou preparada? A minha fé, ela está firmada a esse ponto de eu entender que a minha vida aqui, ela é momentânea e aquilo que me espera é maior, a dor que eu for passar ali vai ser momentâneo, que aquilo que me espera é maior. Então tem hora que a gente tem que parar para pensar, porque às vezes a gente nega, a gente deixa por coisas menores. Imagina quando chegar realmente um extremo. Então nós estamos avaliando, Deus, será que a minha fé realmente, de fato, ela está firmada? Ou ela se abala por pouco? Será que um medo, alguma coisa que vem, já me tira do foco, já como é que eu posso dizer, me seduz para as coisas do mundo? Então nós precisamos estarmos olhando para nós mesmos e buscando, Deus, se ainda há alguma coisa aqui que está desalinhado, venha, Espírito Santo. Eu não quero ser como Judas, que achava que tinha entendido quem era o Messias, mas não deixou o seu coração ser transformado. Que possamos deixarmos, porque Deus, ele não vem e arromba, né? Ele vem e ele transforma, ele entra se nós damos acesso. Amém? Então, às vezes nós não colhemos, não estamos vivendo mais aquilo que Deus ele tem, porque nós não damos acesso. Porque muitas coisas ainda precisam ser alinhadas dentro de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando, colocando nossas vidas. Que o Senhor ele possa revelar cada um de nós. E que possamos entendermos não só no nosso racional, mas que possamos termos a revelação e que o nosso coração de fato ele venha estar convertido. Porque a conversão ele nos leva à mudança de uma direção, amém? Que aonde está direcionada a nossa atenção, aonde está direcionado o nosso coração, será que está direcionado realmente para aquilo que é eterno, para aquilo que aponta as coisas de Deus, ou se é apenas o nosso querer, o nosso desejar, se é aquilo que nós temos como expectativa?